O processo colonial teve início no século XVI. Com o passar dos séculos, a relação entre colonos e metrópole foi se alterando, e no século XVIII uma série de revoltas eclodiram. Na primeira metade do século XVIII, vimos acontecer as revoltas nativistas. O período colonial foi um momento em que o Brasil se via dominado pelos portugueses. Sendo colônia, o Brasil deveria servir ao lucro de sua metrópole. E dessa maneira, os colonos, eles viviam em uma situação que deveria sempre privilegiar os interesses de Portugal. Não havia direitos políticos nem econômicos para esses colonos, que deveriam trabalhar e existir em função de Portugal. Com o passar dos séculos e tamanha violência, fiscalização, um verdadeiro arroxo colonial, os colonos foram pouco a pouco se tornando incomodados com essa situação e passaram a questionar alguns aspectos do sistema colonial. É interessante notar que, nesse momento, o que é criticado são alguns aspectos e não o sistema colonial como um todo. No início do século XVIII, ainda não existe essa percepção por parte da colônia que o grande problema não é um aspecto ou outro, mas é o sistema colonial. Ele nunca vai ser justo, ele sempre vai privilegiar a metrópole. Esse é o cerne do sistema colonial. Portanto, o que incomoda os colonos nesse momento serão alguns aspectos como a exploração econômica, os impostos devidos que eles tinham que pagar à metrópole, o que prejudicava o lucro que eles também poderiam obter. Eles trabalhavam e boa parte daquilo que eles conseguiam ia direto para Portugal. Para além disso, havia uma fiscalização ferrenha e pouca voz para que os colonos pudessem decidir acerca do seu dia a dia e das medidas que entravam em vigor em suas localidades. Era sempre um agente externo tomando decisões para questões locais. Assim, ao longo do século XVIII, diferentes revoltas eclodiram em diferentes pontos da colônia. Apesar de terem eclodido numa mesma época e terem em comum essa insatisfação com aspectos do sistema colonial, elas não eram revoltas organizadas ou sistematizadas, ocorrem por acaso mesmo, mas elas todas apontam, portanto, para um desgastamento da metrópole em relação aos seus colonos. O fato de acontecerem em momentos tão próximos mostra que nós estamos entrando em um período de desgaste desse sistema que logo nós poderemos chamar de crise do sistema colonial. Não ainda, falaremos mais disso a partir da segunda metade do XVIII, mas esses são os antecedentes dessa crise. Para dar um exemplo de revolta colonial, nós podemos pensar na revolta Filipe dos Santos. Ela aconteceu em Vila Rica, portanto em Minas Gerais. Nós estamos no início do período da mineração. E nesse contexto do período da mineração, as leis que regiam a exploração do ouro ainda estavam em construção. Assim, a metrópole de pouco em pouco ia fazendo suas alterações, sempre visando o seu lucro e não o dos colonos. Dentre as mudanças que foram realizadas, esteve em 1719 a instalação de casas de fundição. O que acontecia? O ouro do Brasil ele era extraído através dos rios, era o ouro de aluvião, uma poeirinha. E era muito fácil para os colonos extraviarem aquele ouro e não pagarem todos os impostos devidos. Para tentar controlar a situação, a coroa implementou essas casas de fundição, em que todo o ouro em circulação da coroa deveria estar no formato de barras com o selo real. Logo, para você conseguir extraviar o ouro tornou-se mais difícil, pois ao encontrar o ouro em qualquer outra forma que não dessas barras, já se sabia, aquele ouro era ilegal. A criação das casas de fundição causou uma verdadeira revolta em Vila Rica, que ficou nomeada Revolta Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica, mas Filipe dos Santos é porque ele foi um dos grandes líderes desse movimento. E o que aconteceu com os revoltosos? Foram duramente combatidos pela coroa. Essa foi a reação em todas as revoltas. A coroa reagia arduamente com muita violência. Portanto, nenhuma das questões foram resolvidas e, por isso, com o passar do tempo, os problemas apenas aumentaram e a crise se estabeleceu. A consequência desses processos foi o crescimento de um sentimento antimetropolitano.